filmagem aí. Desde setembro de 2012, o Estado tenta ganhar das torcidas organizadas em outro campo, o da Justiça. Foi nesta época em que o Ministério Público de Pernambuco moveu a primeira ação civil pública contra esses grupos. Em março de 2014, veio uma outra ação. No mesmo mês, foi dada a decisão em caráter liminar de proibir o acesso deles aos estádios. Porém, até abril de 2016, os processos ainda não foram julgados. Assim, não há definição se as organizadas serão absolvidas, suspensas ou extintas. Enquanto isso, os crimes continuam. Diante de um cenário completamente adverso, nós ingressamos com a primeira ação civil pública pedindo o cumprimento rigoroso do Estatuto do Torcedor, a proibição de acesso das torcidas organizadas envolvidas com a prática criminosa, dos torcedores que já estivessem identificados como também autores de crimes. E nós entendíamos àquela altura que era preciso se endurecer o jogo, acabar com as escoltas feitas pela Polícia Militar, levando torcidas organizadas aos estádios. Veja que numa situação dessa, a segurança pública do Estado estava a serviço dessas organizações criminosas. A primeira ação civil pública não pediu só a proibição de acesso dessas organizadas aos estádios, pediu uma série de outras medidas previstas no Estatuto do Torcedor, como o cadastramento de torcedores, o banimento de torcedores envolvidos com crimes, a instalação de câmeras. Nós tínhamos uma lei, mas a lei não era cumprida, como não é cumprida. Se houver vontade política do Estado, do Ministério Público, do Judiciário e dos clubes, não há como essas forças perderem esse litígio, digamos, com as torcidas organizadas. Vai morrer! Bora quebrar, vou quebrar! Correu pro inimigo, vou quebrar! Diante da necessidade da grande movimentação em torno da violência no campo nos estádios, nas ruas, nós vimos a necessidade de obter uma liminar. Então, nós só conseguimos essa liminar entrando com uma ação de obrigação de fazer, onde conseguimos essa liminar que hoje ainda está vigorando. Agora, o que precisa ser resolvido é o julgamento da ação. E, logicamente, encampar-se a ação civil pública que já estava ajuizado para, uma vez que o Ministério Público é uno, o pensamento também é unânime, no sentido de acabar com essas torcidas. Então é isso que nós buscamos. Se nós tivermos esse respaldo de acabar com essas torcidas, nós teremos referenciais para futuros ingressos ou formações de grupos organizados para a gente ter um precedente e no sentido de que elas não se formem mais e deixem as famílias comparecerem aos estádios. Em 2012, o Ministério Público entrou com a ação requerendo a suspensão da frequência das torcidas jovens, das torcidas dos grandes clubes do Recife, né, aos jogos desses três clubes, Náutico, Sport e Santa Cruz. Naquela época, em 2012, eu indeferi a liminar porque entendia que não tinha prova suficiente daqueles fatos imputados àquelas torcidas. Em 2014, a situação parece que se agravou e nova ação foi proposta. E em março de 2014 foi quando eu dei a liminar, suspendendo, determinando a essas torcidas organizadas a proibição de frequentar aos jogos desses times nos estádios deles. Esse segundo processo do Ministério Público, onde tem a liminar, esse está perto da sentença, porque tem pedido de oitiva de testemunhas feita pelo Ministério Público, que eu vou examinar se é o caso ou não de ouvir essas testemunhas. Se você pegar o processo individualmente, você vai pensar que ele vai terminar em determinado prazo. Mas o juiz não tem esse processo só para examinar.
Eu, por exemplo, tenho 4.400 processos. E todo dia entra pedidos de urgência aqui que eu tenho que dar preferência. É questão de UTI, é questão de medicamento. Eu vou examinar os 2 pedidos do Ministério Público. Um que foi para a suspensão das atividades dessas torcidas organizadas por 1 ano. O outro pedido que é a extinção dessas torcidas organizadas. Com as provas produzidas, eu vou examinar esses 2 pedidos, né? Posso acolher ou não acolher. Se eu não acolher, as torcidas estarão liberadas, claro, para frequentar os jogos dos seus times. Se eu acolher, pode ser uma suspensão que já terá sido cumprida, ou a extinção. E aí ficará o problema de saber se eles vão criar uma nova torcida e como ficará essa situação. Porque, como eu já disse mais de uma vez, não acredito que só a extinção dessas torcidas resolverá o problema da violência. Porque, inclusive, ela não é só dentro dos estádios, ela é na rua também.